E hoje eu vou fazer alguns exercícios complementares a essa aula de energia e falar um pouquinho também sobre momento, pressão de radiação, que tá a ver com energia também, e vai complementar. Então o assunto de hoje ele complementa aquela aula aula sobre energia. Bom, o exercício que eu selecionei foi o 3.11. E ele fala o seguinte: tem uma onda plana eletromagnética se caminhando na direção Y através do vácuo e é dado por campo elétrico de X, Y, Z e T igual a E0 I KY menos ômega T. Ele fala que é plana. Caminhando em direção Y, está sendo se não falasse que é na direção Y, você já sabe que é na direção Y por causa dessa variável aqui. Propaga na direção Y, que eu chamo de J. Aqui. Outra informação, determine uma expressão para o campo magnético desta onda. Então ele quer saber qual que é o valor de B. E ele quer que você diagrame o quê? O seu E0, o seu B0 e o seu K. Bom? O que faremos primeiro aqui é o B. Quanto que vale o B em relação ao... Você sabe que o campo elétrico é a velocidade vezes o campo magnético. Se você souber disso, você consegue escrever seu B como o quê? Um B0. E o seu B0 você pode chamar de E0 sobre C. Tá? Antes de escrever o B, vamos definir os parâmetros aqui. É um vetor. E eu ia fazer justamente esse agora. Porque se eu quero escrever a equação B, eu preciso saber antes o valor de K, aqui a direção dele. Então, se o campo elétrico está na direção... Que direção está o campo elétrico aqui? Está evidente aqui em cima, mas eu vou fazer um passo a passo aqui. O seu E0, qual que é o caso mais genérico dele? É um E0x na direção I, é um E0y na direção J, mais um E0z na direção K, certo? E para o nosso caso, isso aqui é 0, isso aqui é 0. Então, o nosso caso particular, esse aqui é um caso geral. Geral, e o nosso caso particular é assim. Agora o B0. O B0, caso geral. Então o E0 já tem aqui, né? Já tinha antes também. Eu posso falar que ele é um B0x na direção I, mais um B0y na direção J, mais um B0z na direção K. E que direção que ele teria aqui? O que eu usaria aqui para saber a direção do B?
ele está se propagando aonde? Na direção J. Então você tem que lembrar que o seu vetor de Poynting, que é um sobre μ0, por exemplo, e vetorial B. Poynting. Você não viu o vídeo não, né? Não. Vetor de Poynting. Aqui está o vetor de Poynting, que é a direção de propagação. Se esse vetor de direção de propagação, então eu posso fazer um diagrama, por exemplo, eu escrevi errado aqui em cima, tá? É E vetorial B. Ele está se propagando na direção, né? Para cá está o K, para cá está o S, que é a direção J. Y, ele fala em cima, né? E eu falo que o meu E0 está na direção I. Então, nessa direção aqui está nosso campo magnético, nosso campo elétrico, 0. Essa parte aqui, a onda se propaga na direção J. Então, significa que se você ligar uma lâmpada, um laser, a luz está indo do ponto 0 para a direção de Y positivo, para o J. Vamos pegar um laser aqui, ó. Eu tenho aqui um feixe. Aqui dentro tem fótons caminhando nessa direção. Quando esses fótons estão nessa direção, o seu K e seu S estão em direção de propagação. E o campo elétrico está em qualquer direção transversal a esse vetor. Tá? Então, o nosso E, ele, aqui, ó, se o meu K é na direção J, como a gente iniciou lá em cima, né? A gente falou lá em cima. Necessariamente, o nosso E ele tem que estar ou em I ou em K. Então, ele jamais pode ter um campo em J, como está aqui. Como eu estou falando uma expressão aqui na frente, que o meu E é um E0 na direção I, aqui, então eu também falo que eu não tenho E na direção K. Pronto. Então, o meu E fica somente na direção I, como eu coloquei aí. Fechou. K e S na direção J, E na direção I. Respeitando essa relação aqui, que é o vetor de Poynting, o E vetorial B tem que ser na direção K. Então, o E está em I. O B está para onde? Para o S em direção J. O B precisa estar na direção positivo ou negativo? E direção I. K. Eu posso colocar o K aqui para cá, né? Então, I vetorial K vai apontar na direção J. Vocês precisam fazer olhando para lá, tá? Porque o meu aqui vai ser ao contrário, né? Eu faço aqui para minha tela, dá I vetorial K na direção J. Vocês fazem assim, I vetorial K na direção J. Então, o meu K na direção K vai ter o valor de campo magnético. Então, agora eu diagramei já, né? Que ele pedia para diagramar o V dos vetores aqui de B, E e K. Quando eu faço essa bolinha em um ponto, todo mundo sabe o que significa, né? O que ainda não sabemos, o B, para um caso particular, esse aqui é um caso geral, e para o caso particular, o valor de B é B0, Z, na direção K.
que mais ele quer saber? O K. Bom, o K a gente já sabe, né? Quando eu escrevo K, eu tenho um número de onda X na direção Y, um KY na direção J, um KZ na direção K. Tá K vetor aqui, né? É K versor. E lembrando melhor aqui, o I vetorial J, o K está entrando, né? Então, mais correto é você falar que o seu K versor está entrando, porque I vetorial J tem que descer na direção K, tá bom? Então, esse B aqui, como ele está indo para fora, eu colocaria um negativo aqui, só para destacar isso, né? Eu posso deixar positivo e depois falar que o B0Z vale menos 2, por exemplo, menos 1. Mas aqui estou destacando que ele está na direção negativo de K. E no tempo, como é que varia esse B e esse E? Todo mundo está claro que isso aqui é uma oscilação entre valores positivos e negativos, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho um B na direção menos K e um E na direção mais I. Está errado minha representação do IJK aqui. Eu não posso fazer para lá. Eu tinha que fazer para baixo esse I aí, né? A solução, para estar coerente, dá certo, né? Se eu fizer apagar aqui e fizer para cá o meu I, né? Agora, I vetorial J dá a direção K. E aqui eu coloco o meu E0. Tá claro ou não tá claro? Na direção I, e aqui está o meu E0. E o meu B, eu vou desenhar aqui o meu K versor, e nessa direção está o meu B0. Recapitulando, I vetorial J dá na direção K, e agora o vetor de point também, né, que é o E vetorial B, que está para dentro, né, o B está para dentro, está na direção J, que é a direção do vetor de point. Não, esse está para dentro. Inverti. Você cochilou nessa hora, você já, o cara já corrigiu, né? Eu cochilei um pouquinho antes. Certo? K versor e o nosso K vetor, que é um KX, que é um KY, que é um KZ, ele na verdade está na direção J somente, então o meu K vale apenas KY KYJ. Então, quando vocês têm um laser vermelho saindo do seu experimento, se propagando nessa direção, você tem energia saindo, propagando nessa direção, que tem o vetor de point, está desenhado já. E nesse caso particular, o campo elétrico está polarizado na direção vertical, vamos falar assim, né? Então, o valor de campo elétrico que eu perguntei antes, esse valor de E, ao longo da propagação, né? Esse valor de I vai assumir um certo valor máximo, amplitude máxima na direção I, e ele vai diminuindo, né? E vai oscilando na outra direção menos I, e assim tá bom? E de forma similar o B também, vai oscilando o valor amplitude máxima, zerando, máximo, mínimo, máximo, mínimo. Quanto que vale o lambda aqui? Onde estaria o lambda, por exemplo?
fosse fazer um desenho aqui. Como eu estou no diagrama espacial aqui, né? Então vamos pensar um valor máximo aqui até aqui, não é? Esse é o valor de lambda que se repete. E o meu K, Y, que é na direção Y, que eu estou fazendo isso, né? É igual 2π sobre lambda. Qual a unidade? Radianos por metro. O B, agora eu tenho o B0. Cadê o B0? B0 está aqui. Eu posso escrever o B, que faltou, né? Que ele é uma função de x, y, z e t. Ele tem um valor de B0. Que direção está o B0? Vamos colocar aqui um menos, né? Você estava certo antes, não era? O K ali. É isso que você perguntou, né? K versus saindo, né? Ô, tá difícil, hein? Ó. Você não... Você tem que levantar, cara. Levanta em pé ali, bate a mão no peito, cara. Fala, professor... Cadê a borrachinha? Porque o IJ cai para fora, não é? K. Só que o B0 está para dentro. A gente pode fazer assim, não sei se fica claro, mas se eu separar um pouquinho aqui, eu posso falar que o meu B0 está em que direção? K. E na I, lá em cima era K. Como é que eu chamei ela? KY mesmo? Só K. Mas é um K. Posso colocar Yzinho aqui, né? Vezes Y menos ômega T. Bom, fora o baile do versor K aí, né? O resto é tudo certo, eu acho. 3.19, outro exercício que eu selecionei. Exercício de laboratório de física 4. Um laser pointer de 1 miliwatt. Mais ou menos paralelo. Uma área de 1 centímetro quadrado. Direção transversal. Comprimento de onda de 650. Determine a amplitude do campo elétrico. E0 do feixe. Assume que as frentes de onda são homogêneas e a luz está no vácuo. Qual é a solução para isso? Você pode usar a relação. O que é I? E0 ao quadrado sobre 2. O I é a média temporal do vetor de Poynting e tem o nome de irradiância ou densidade de potência. Se tem esse nome, densidade de potência, deve ser alguma potência por alguma coisa, né? Com watts por metro quadrado. Se eu tenho uma potência de 1 vezes 10 na menos 3, 1 é 10, 1, então é 10 na menos 3 watts, uma área de 1 centímetro quadrado, eu tenho uma irradiância de 10 na menos 3, isso é um valor experimental. Densidade de potência, um valor teórico é vetor de Poynting, que correlaciona com o campo elétrico, com o campo magnético. E aí é fácil, né? É só você tirar o valor do campo elétrico aqui
igual a 2 vezes essa densidade de potência sobre C epsilon 0. O que eu tenho aqui de coordenadas? Se eu tiver isto e J, K saindo, qual que é a condição mais geral que eu posso escrever aqui uma equação para o campo elétrico desse laser se propagando nessa direção, onde é que está o vetor de Poynting? E onde também está a direção do K, vetor de onda. O meu campo elétrico, caso mais geral, como que ele pode ser escrito? Quais são os componentes que você pode ter aqui? De uma onda se propagando em direção X. Quais são as componentes? I, J e K. 3 componentes. Qual delas eu posso colocar aqui? Eu não tenho componente I, né? Está se propagando em direção I. Então eu só tenho componente J mais uma componente Z na direção K. E a seção transversal, então eu estou na direção, aqui está no versor I. O seu campo elétrico, que está agora em azul, ele pode assumir qualquer valor neste plano aqui. Ele não vai ter todos, ele pode ter todos ao mesmo tempo, né? Então seria um feixe não polarizado, ou pode ter um daqueles que eu desenhei. E se tiver um daqueles, a forma de representar é esse aqui. Mais um. Tem uma onda polarizada com amplitude 8 volts por metro, então tem um campo elétrico de 8 volts por metro aqui, se propagando em direção do plano XY, a 40 graus do plano X. Como que seria isso? Se aí J, então o seu K seria assim, mais ou menos um pouquinho menor que 45, né? Eu fiz 45 aqui. Tá bom. 40 graus. Quer dizer, o que ele está perguntando aqui? Escreva o vetor que descreve a onda, assumindo Kx e Ky positivo. Calcule o fluxo de densidade, tomando onda no vácuo. Então, a primeira coisa do K aqui, como é que eu escrevo o K? Quanto é que vale o Kx? Kx é igual a um K, não um vetor, né, um módulo, cosseno de 40. Quanto é que é o cosseno de 45? E de 40? Não dá quebrado, não? Eu chutei 45 aqui. Aí ficou fácil aqui, ó. Ficou K sobre raiz de 2, né? Aí eu consigo fazer os dois Ks iguais. Vamos trocar isso aqui, ó. 45 graus. 45 graus. Agora, meu Kx está nessa direção, que é igual a K cosseno de 45. E Ky também, né? Se eu fizer 45 aqui, também é cosseno, então eu posso fazer assim, né? E agora deve dar 1 sobre a raiz de 2, aí não dá não, ó, Eduardo? Tendo isso, eu posso escrever meu K agora com esses valores aí. Que direção que tá? Kxi mais Kyj. O que falta, eu tô destacando mais os vetores aqui para vocês verem como que propaga isso, tá? Se o meu K está nesta direção aqui, K vetor de onda,
o meu campo elétrico ele só pode estar no plano desenhado por essa retinha azul aqui, tá? Ele fala que essa onda linearmente polarizada, então pense que eu tenho um plano como esse aqui, possibilidades. Ele está linearmente polarizado, eu tenho que pegar apenas um desses vetores, e um desses vetores ele está nesse plano JI também. Se ele está nesse JI também, então o valor de E está aqui, com de máximo para cá ou para cá, oscilando no tempo. Como é que eu posso escrever isso aqui? Se eu começar a escrever inicialmente como E naquela direção, eu posso escrever que o meu campo elétrico ele é amplitude, né? É um E0x na direção I mais uma componente na direção J. Com o detalhe que quando o J está positivo, o I está negativo. Tá? Como ele está 45 graus, ele tem o mesmo valor. Então eu posso falar que isso aqui é igual a um E0 qualquer, menos I mais J. O que é densidade de fluxo? Se eu penso, ele fala de um feixe, né? Tá vendo? Ó? De uma onda. Calcule a densidade de fluxo tomando a onda está no vácuo. O que é fluxo? Alguma coisa por segundo, né? Sempre quando eu penso em fluxo é partícula, é massa, é energia por segundo. Então eu escreveria fluxo como o que nós temos aqui é energia por segundo, watts. Então o nosso fluxo seria algo como joules por segundo. E uma densidade seria densidade, isso por uma seção potencialidade volumétrica também, toma cuidado aqui. Nesse caso aqui, eu tenho algo propagando no espaço, então é uma densidade superficial, uma seção transversal ali. Então é este fluxo aqui, a densidade é dividido pela seção transversal. E isso aqui é o quê? Joules por segundo por metro quadrado. Isso é watts por metro quadrado, que é a unidade de... Passou lá em cima já, né? Irradiância. Irradiância está ligado com 2ε0 μ0 e quadrado sobre alguma coisa, né? Aqui, ó. Cε0 sobre 2. Cε0 sobre 2 vezes o módulo do campo elétrico ao quadrado. Isso é para responder que, como eu tenho agora o campo elétrico, o vetor, a direção dele, eu posso achar o módulo dele aqui. E aí responde a última perguntinha da questão aqui, ó. Calcule a densidade de fluxo tomando a onda no vácuo. No vácuo quer dizer o quê? Onde é que está o vácuo aqui nessa conta? Onde é que está dizendo que é vácuo? É que a velocidade da onda é c e o epsilon é, na verdade, um epsilon zero. 3.32. Uma lâmpada incandescente de 4 volts consome 0,25 amperes e converte 1% disso em luz. Eu tenho 4 volts e 0,25 amperes, que dá uma potência elétrica de PIV. Lembra do PIV, não? Corrente, 1/4 vezes 4 volts, potência de 1 watt. 1 watt elétrico
Então a potência luminosa é 1%. 0,01 watts de luz. De luz ou radiação? De radiação? O que ele fala? Light. O que é light? Radiação visível. Tem uma área transversal de 10 centímetros quadrados, que é uma luz verde, 550 vezes 10 na menos 9 metros. Quantos fótons são emitidos por segundo? Por segundo. Qual que é a saída? Primeira coisa, saber a energia dos fótons, né? Que a energia dos fótons é Hc sobre lambda. C, 3 vezes na oitava, número de onda. Eu consigo calcular que a energia de um fóton é igual a, se minhas contas estiverem certas, 3,6 vezes 10 na menos 19 joules. Tendo isso em mãos, só para anotar aí no caderno de vocês, se vocês precisam para a prova, provavelmente, né? Constante de Planck vale 6,6 menos 34 metro quadrado por quilo por segundo. E o C vale número de fótons por segundo. Isso é a mesma coisa que você pegar a potência e dividir pela energia de um fóton. E sabendo que a potência é a energia total pelo tempo, no momento que eu dividir a potência pela energia, energia total pelo tempo, e aqui a energia do fóton, se eu pegar essa potência agora, quanto que é a potência? Nossa, que 0,01 watt dividido pela energia do fóton, que é 3,6 vezes 10 na menos 19 joules, e esse meu watts é a mesma coisa que joules por segundo, corto esse com esse, e a minha unidade vai ficar 1 sobre segundo, e um valor de 3 vezes 10 na 16 fótons. Por segundo. Onde que eu tenho isso? No feixe inteiro, tá? 10 na 16 fótons por segundo. Aí ele pede ainda mais o quê? Quantos fótons ocupam 1 metro de feixe? O que significa isso? Ele fala que é um lume incandescente que tem uma área de 10 centímetros quadrados. Acabou. Então, uma lanterna, imagino eu. Então, é algo que está aqui atrás, é mais ou menos paralelo. Vamos colocar uma divergência mínima. Eu tenho uma área aqui de 10 centímetros quadrados. Eu não sei o que ele quer dizer com 1 metro de feixe. 1 metro de feixe, eu imaginei isso aqui. Pode ser 1 metro? Você tem uma lanterna aqui. Claro que os fótons estão saindo, sendo gerados, batendo na parede, sendo absorvidos, espalhados. Ao longo de 1 metro dessa lanterna, quantos... Ele pergunta quantos fótons tem, né? Quantos fótons tem nesse volume? Isso é a letra B. E depois ele pede qual que é a densidade de fluxo do feixe que deixa a lâmpada. Watts por metro quadrado, ou melhor, joules por metro quadrado por segundo.
Então é só eu pegar, vamos responder a questão C primeiro, que eu acho ela um pouco mais lógica, né? É só eu pegar esses watts que eu tenho aqui, que é 0,01, 10 centímetro quadrado, fica 10 na menos 4, 10 na menos 2 metros, né? Isso. Aí fica 10 menos 4, certo? Isso dá 10 na menos 2 aqui, e 10 na menos 4 menos 1 dá 10 na menos 3 watts. Isso é igual a 10 joules por metro quadrado por segundo. Que é a unidade de radiância, I, aqui na frente. Isso aqui já responde a densidade de fluxo aqui, né? A letra C. E o que eu queria, por que eu queria fazer a C primeiro? Porque agora a B, qual que é o tamanho desse volume aí? Eu posso falar que esse volume de 1 metro, esse ΔX de 1 metro é igual ao quê? Se a velocidade da luz é C, então ela vai deslocar ΔX num tempo ΔT. Bom, a letra B, ele pede quantos fótons eu tenho nesse volume aí, né? Como eu tenho a densidade de fótons que passa por metro quadrado por segundo, que é esse I aqui, acabamos de calcular, tem o joules por metro quadrado, que deu 10 na verdade, né? 10 joules por metro quadrado por segundo. Você concorda que se eu quero saber quanto de... Se isso aqui é uma densidade de energia, quantos joules passa por metro quadrado aqui e por segundo, se eu multiplicar pela área, que é essa área aqui em cima, você concorda que eu consigo te falar quantos joules por segundo está passando, né? E se eu multiplicar pelo número, se eu multiplicar aqui pelo um número correspondente a esse ΔX, você concorda que eu estou multiplicando o volume, então. Que é ΔX vezes A, que é o volume. Então, densidade de energia vezes volume, eu vou ter, vou ter o número de energia total lá dentro daquele volume. Só que pela unidade, você concorda que esse valor aqui, ele precisa ter o quê? Que unidade? Ele precisa ter unidade de segundos. Porque essa área que tem a unidade de metros quadrados, eu corto metro quadrado. E se eu cortar o segundo, tem que ser segundo lá em cima também. Como é que eu tenho segundo aqui em cima? É pensar que esse fóton que está entrando aqui, que está entrando com certa velocidade C, ele se propaga por 1 metro, então nesse momento eu vou ter um volume correspondente a um fóton propagando por 1 metro. E qual que é esse tempo? É ΔX sobre C. Ok? Então eu vou pegar agora quanto que vale ΔX é 1 metro, né? C é 3 vezes 10 na oitava, ao contrário, 3, 1/3, 10 menos 8. Isso dá 1/3 vezes 10 na menos 8 segundos de fótons propagando ao longo de 1 metro. Então se eu pegar este valor aqui e colocar aqui, um terço vezes 10 na menos 8 segundos, eu vou ter um valor numérico e a grandeza vai ser metro quadrado, joules vai ser em joules, aqui no final. 1/3 vezes 10 elevado a menos 10 joules. E se eu quisesse saber quantos fótons eu tenho lá? Que isso aqui é energia, né? Eu tenho 1/3 10 elevado a menos 10 de energia naquele volume. Quantos fótons eu tenho? Fótons é a energia total, que é a que a gente acabou de calcular. Só fazer uma correçãozinha aqui, que esse aqui não é mais I agora, né? A gente fez I vezes A e vezes T. Isso, na verdade, é energia total agora. Energia total dividido pela energia dos fótons, eu tenho
o número de fótons, que dá 9 vezes 10 elevado a 7 fótons. Kepler, ele observou que os nossos cometas que passam aqui perto do Sol apresentavam uma cauda. E essa cauda sempre estava na direção contrária do Sol. Então ele deduziu que existia Johannes Kepler, 1672, e ele foi assim o que apontou que a origem dessa cauda do cometa era devido à pressão da radiação solar. O cara falou, não tem outra coisa não ser o Sol fazendo pressão para você deslocar, né? E como você imaginava que tinha gases ali, né? Então você tinha aqui poeira, gases gerado. E foi Maxwell Maxwell 1800, quanto, por exemplo, mais ou menos? 43. 1843, ele mostrou que a origem realmente era da pressão. Se eu definir PR como pressão, e a pressão tem a unidade de newtons por metro quadrado, a gente provou pelas equações de Maxwell naquele vídeo que essa pressão ele é igual à energia da onda eletromagnética, que é a energia devido ao campo elétrico mais a energia devido ao campo magnético. Eu só vou fazer uma álgebra aqui para chegar lá no final e mostrar que você tem uma relação com variação de momento, que você gera, tem a pressão que você gera e tem a variação de momento, ou seja, onde a luz bate, ela transfere momento, tem duas coisas. E está associado o que é isso? A radiação solar. E a forma de você medir a radiação solar é sempre a irradiância, né? Joules por segundo por metro quadrado. Então a gente vai querer associar essas duas coisas. Um é a variação de momento e o outro é o pressão. Tá bom? O objetivo é correlacionar, então, como eu falei, já para deixar um pouco mais claro, é a pressão e a variação de momento. Que você pode ter aqui. Essas duas grandezas a gente vai querer associar com a radiação. E a forma de a gente sempre medir a radiação sempre é ela por completo, né? Não só o número de fótons por segundo, é joules por metro quadrado por segundo, que é watts por metro quadrado. Que isso aqui é a grandeza da irradiância. Vai ser rapidinho aqui, não vai doer não vai ser mais que 10 minutos. Se a minha pressão é igual a U, e U é o quê? Energia da onda eletromagnética, e o detalhe é que essa energia tem que tomar cuidado que não é uma energia, é uma densidade de energia, então é joules por metro cúbico. Se nós já utilizarmos também que o nosso vetor de Poynting é igual a energia vezes a velocidade da luz, ou melhor, escrever a energia de uma onda igual ao vetor de Poynting dividido pela sua velocidade, lembra que o vetor de Poynting, o que é lá, né? Mi0, E, vetorial B, se você tira a média, blá, 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 tira essa relação aí. Sabendo disso, eu posso falar que a minha pressão é igual o vetor de Poynting sobre C. Tá?
E o nosso vetor de point é o quê? Regredindo um pouquinho, né, eu posso falar que a minha pressão, se ela varia no tempo, ela é igual a vetor de point no tempo sobre C. Se fizer a média aqui, temporal, e aí tem uma definição que vocês vão utilizar, que a média temporal do vetor de Poynting, ele é definido igual à irradiância. Então, a nossa pressão média, vamos escrever aqui, né? Pressão média, média de quem? Da radiação sobre algo, né? Pressão, pensa fazendo uma força ali numa certa área. Então, esse P de R médio, esse P de R médio é igual ao quê? Igual ao I, irradiância sobre a velocidade da luz. Então, estou agora caracterizando, vamos falar assim, correlacionando algo que é característico da radiação, que é a irradiância, com uma variável mais assim, mecânica, né? Palpável, né? Fazendo a pressão que você consegue. Delta P, variação de momento de uma força exercendo sobre uma superfície de uma área por um tempo T. Momento, variação de um momento, né? De uma F sobre uma área por um tempo delta T. Isso é bom mostrar porque eu posso falar agora que essa força que eu estou falando aqui em cima, né, é igual delta P sobre delta T, né? Certo isso? Tá. E essa força, como é que eu posso escrever ela? Se eu tenho a minha pressão igual a pressão média, né? Força por área, eu posso falar que a minha força é essa pressão vezes a área que está incidindo. Então, se eu tenho uma variação que é uma radiação homogênea chegando, sabendo a área, eu multiplico por ela e eu consigo saber então a força. Colocando aqui, substituindo, eu fiz um vetorzinho que não é vetor não, tá? Pressão vezes a área é igual delta P delta T. Considere agora que você tem um certo feixe incidindo, como fizemos no exercício anterior, uma certa área, e aqui eu tenho um ΔX aqui, né? E esse ΔX eu já sei que a velocidade minha é ΔX, que a luz se deslocou por uma certa distância por um certo tempo. Então, essa altura de cilindro, né? Ela vai ser C delta T. Então, eu posso falar que o meu volume, como fizemos antes também já, né? É igual a A vezes C delta T. E agora eu vou definir uma outra variável. Vou escrever isso aqui, né? A densidade volumétrica de momento. Vou colocar o índice V aqui embaixo. E o que é densidade volumétrica de momento? É o delta P por delta V. Simples assim. Então, o delta P é igual ao delta P índice V, vezes o delta V, que é quanto? Delta PV, o volume é A vezes C vezes delta T.
Trazendo a nossa relaçãozinha lá em cima, eu tenho a minha pressão, né? Vezes a área, igual delta P índice V vezes A vezes C vezes delta T sobre delta T. Podemos eliminar essas coisas aqui que a gente não quer. E eu tenho agora um delta P, que é densidade de momento, índice V, né? Igual a sua pressão que está exercendo a radiação sobre V. E a minha pressão já tem aqui em cima, né? Aqui, irradiância por C. Então, esse delta P aqui, ele é I sobre C quadrado. Então, você quer saber qual que é a pressão que isso exerce? I por C, né, que a gente falou em cima, né? Qual que é a pressão que exerce? Qual que é o momento que transfere? Basta saber a irradiância. Isso é uma característica, assim, modelo mecânico, né? Eletromagnetismo clássico. Isso é válido, funciona, e até o momento que você entra com mecânica quântica não, vamos falar assim, física moderna, 1900, aí você não é que abandona tudo isso que quem fez, que foi Maxwell, não é que você abandona isso, mas você introduz outros conceitos, né, de energia, né, para o fóton. Energia igual a HNI e momento igual... Quanto é que é o momento na mecânica física moderna, no fóton? H cortado sobre lambda, né? Mas isso eu não vou nem tocar no assunto porque não vale aqui, fica muito superficial, tá? Destacar essas relações. Então é isso.